Oi, pessoal, aqui é o Ricardo, tudo bem? Professor de matemática e da UEMP, no Departamento de Economia, no CCSA. Eu vou estar, então, ministrando 4 encontros com vocês, né? Eu vou falar rapidamente os 4 tópicos, matemática básica. O primeiro eu vou falar de fatoração algébrica e produtos notáveis. Quer dizer, primeiro produtos notáveis, depois fatoração algébrica. Aí no segundo encontro vai ser equação de segundo grau e aplicações em economia. Depois, exponenciais e equações exponenciais. Depois, logaritmos. Tudo bem? A dinâmica da disciplina de matemática é bem simples. Eu vou utilizar de mesa digitalizadora para poder fazer as contas, passar alguns conceitos. E o material vai ser disponibilizado no Google Drive, tá? Eu vou disponibilizar 2 partes, uma anterior a essa, na primeira parte da quarentena, em março, nós tivemos algumas aulas que eu disponibilizei a vocês. Eu vou disponibilizar, então, esses primeiros conteúdos em PDF. E agora também nas partes 5, 6, 7 e 8, e os exercícios que eu solicitarei que vocês, né, entreguem como atividades estarão nas notas de aula, beleza? Então, vamos lá. Gostaria muito de estar em sala de aula com vocês, entretanto, a pandemia é algo muito, muito sério, vocês devem se cuidar, tá? E cuidem dos seus familiares e tudo mais. Enfim, vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou falar sobre o quadrado da soma de maneira bem intuitiva. Por exemplo, o 5 ao quadrado não é 5 vezes 5, que é igual a 25. Mas também não posso escrever o 5 como 3 mais 2. Então, eu posso escrever o 5 ao quadrado como 3 mais 2 ao quadrado, certo? E escrevendo a expansão dela, temos o seguinte, 3 mais 2 vezes 3 mais 2. E se eu fizer distributivo, fica assim, ó, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 2 ao quadrado, certo? Esse aqui não é o primeiro termo, esse aqui não é o segundo termo. Olha aqui, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Se pensarmos de forma genérica, tá? Isso aqui dá 25 também, tá, galera? Só fazer a conta. 9, 6, 6, 10, 15, 25. Tá bom? Se pensarmos de forma genérica, isso, né, dois números reais A e B, nós temos o seguinte, quadrado da soma, né? Nós temos o seguinte, ó, dois números reais A e B elevados ao quadrado, expando eles. Opa, expandir eles é multiplicar mais B, mais B. Olha só, A quadrado, mais 2AB, né, porque aqui é AB mais AB, né? B mais AB, mais B quadrado. Isto significa que o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado da soma, tá? Vamos pensar agora em escrever o 5 de uma forma diferente, como 7 menos 2. 5 ao quadrado é igual a 25, como já vimos. Mas o 5 também é 7 menos 2, certo? Então, vamos escrever esse camarada aqui como 7 menos 2 ao quadrado. Expandindo ele, temos o seguinte, ó. 7 ao quadrado, menos 2 vezes 7, menos 2 vezes 7, mais 2 ao quadrado, certo? Então, tenho 7 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 7, mais 2 ao quadrado.
bom? Então, pensando na forma genérica A menos B, esse é o quadrado da diferença, tá bom? Esse é o quadrado da diferença. Tá? A diferença entre dois termos. Expandindo, eu tenho A menos B vezes A menos B. A vezes A é A quadrado. A vezes B é menos AB. B vezes A é menos AB também. E aqui, B vezes B é mais B quadrado. Então, temos que A quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B quadrado. O que altera em relação ao quadrado da soma é o sinal do intermediário, aonde no quadrado da diferença é menos, no quadrado da soma é mais. Tá? Então, é só um lembretezinho. Então, A mais B ao quadrado dá 2 vezes AB no intermediário. A menos B ao quadrado fica menos 2AB. Pode perguntar alguma dúvida, mas como essa aula é gravada, eu acho que não tem nenhuma dúvida. O terceiro caso é o produto da soma pela diferença. Se eu tenho, por exemplo, então, dois números, 7 mais 2 vezes 7 menos 2, isto é, 9 vezes 5, o resultado dá 45, certo? Se você colocar 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado, dá 45 também. Mas como eu chego nisso? Simples. 7 mais 2 vezes 7 menos 2 é 7 vezes 7, é 7 ao quadrado. 7 vezes 2 é menos 2 vezes 7. 2 vezes 7 é mais 2 vezes 7. E mais 2 vezes menos 2 é menos 2 ao quadrado. Lei do cancelamento, temos 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado é 4. Resultado 45. Então, vamos generalizar dois números AB quaisquer para ver o que acontece. Vocês já viram o que acontece, só para confirmar o que acontece. Quadrado menos AB mais AB menos B elevado ao quadrado. Lei do cancelamento. Então, o produto da soma pela diferença ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor Ricardo, por que usar isso em economia? Existem algumas situações onde você tem que simplificar algumas expressões e os produtos notáveis te ajudam a simplificação. Por exemplo, limite. Limite é algo que vocês vão aprender depois em cálculo diferencial integral. Mas vamos ver um exemplo aqui, e não é de tudo pecado aprender antes o conceito. Vamos calcular o limite de x tendendo a 2 de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Uma das formas de se calcular o limite, a forma mais trivial de se calcular o limite, é quando substituir valores, verifica qual o resultado. Se eu substituir valores aqui, vai ficar assim, 2 menos 2 dividido por 4 menos 4, porque 2 ao quadrado é 4. E é 0 dividido por 0, uma determinação. Aí você não sabe se tem limite no ponto ou não. Uma alternativa é você escrever ou o denominador ou o numerador de alguma forma que você possa cancelar algum termo, né, semelhante. Então, temos o seguinte, x menos 2, só um lembretezinho que x ao quadrado menos 4 é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E isso eu posso escrever como x mais 2 vezes x. Eu posso escrever aqui como x mais 2 vezes x menos 2, certo? Que é um produto da soma pela diferença. Então, aqui embaixo eu posso escrever x menos 2 vezes x mais 2. Eu posso cancelar esse termo com esse termo, sobrando 1 sobre x mais 2. Eu posso calcular, então, o limite de x tendendo a 2 de 1 sobre x mais 2. Basta substituir os valores, eu tenho 1 quarto. Correto?
Ah, professor, mas isso já é algo que é para nós estudarmos depois do que a pandemia acabar, ou depois dos conteúdos básicos da matemática para a economia. É, sim, mas é bom você já terem alguma noção de antemão, tá? Ah, professor, e não tem mais um outro exemplo? Não tem um exemplo bem utilizado em matemática numérica, né, matemática dos números, que é o seguinte: como calcula a raiz quadrada de 39? Ah, 39 vezes 39. Só que esse número aqui, você tem que calcular aqui, mais um aqui, o resultado aqui, certo? Entretanto, eu posso escrever o 39 como 40 menos 1 ao quadrado, e fica mais fácil. Porque 40 menos 1 ao quadrado é 40 ao quadrado, menos 2 vezes 40 vezes 1, mais 1 ao quadrado, certo? 40 ao quadrado é 1.600, aqui dá 80, aqui dá 1, 1.681 menos 80 é igual a 1.600, desculpa, é 1.600, não é 1.681 menos 80, não. 601 menos 80 é igual a 1.521. Então, essa primeira parte foi sobre os produtos notáveis mais comuns. Vamos falar sobre fatoração algébrica, certo? Fatoração algébrica é uma forma de você escrever a expressão, né, onde você tem que observar os termos e observar o que tem em comum entre os termos, tá? Ou deixando em evidência, ou deixando em agrupamento. Por que a evidência é importante, né? Você aprender de maneira bem satisfatória. Por exemplo, você tem uma equação do tipo x quadrado menos 4x igual a zero, né, uma equação de segundo grau, e aí você tem que calcular a Bhaskara, blá, 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 certo? Ao invés de você calcular a Bhaskara, se você sabe fatoração algébrica, qual termo tem em comum aqui? Posso escrever x ao quadrado como x menos x vezes x igual a 4x igual a zero. Vou pintar aqui de amarelo neon, que é comum. É comum nesse caso. O x é comum entre ambos os termos, então eu posso deixar esse x em evidência, porque é comum, né, e escrever de forma multiplicativa os termos restantes. Quem sobrou aqui? X. Quem sobrou aqui? 4, certo? Então, eu tenho, então, uma outra forma de escrever a equação x quadrado menos 4x igual a zero, e agora eu posso escrever a condição de existência, ou os valores que satisfazem a equação. Eu tenho que entender que número que eu coloco aqui, que multiplicado por x menos 4 é igual a zero. É o próprio zero. E aqui eu tenho que descobrir qual número que eu coloco aqui, subtraio 4, que dá zero. Resolvo essa equação, igual a 4. O x' igual a zero, x duas linhas igual a 4. Beleza? Então, para isso que serve a fatoração. Então, vamos ver num primeiro caso aqui, ó. De que forma eu posso escrever 5x quadrado mais 5xy mais 5xz em uma multiplicação de duas expressões? Primeira coisa que vocês devem observar, cada termo tem um 5 e cada termo tem um x. Certo? Então, o que tem em comum em ambos os termos da expressão? 5x, certo? Então, tenho 5x como termos comuns da expressão. Então, eu posso deixar 5x em evidência e escrever essa expressão aqui de cima de outra forma. Uma expressão que contém 5x multiplicando x mais y mais z. Certo? Bem, vamos pensar em outro exemplo. 20ab
mais 72A ao quadrado, certo? O que eu tenho em comum aqui? Primeiro, observamos para as partes literais. 20AB mais 72A vezes A. Então, em parte literal, eu tenho o A, tá? Mas em relação aos números, o que eu tenho em comum? Ambos são pares, então, sei que os dois são múltiplos de 2, então, pelo menos o 2 é comum. Mas será que há algo mais? Para saber isso, eu tenho que fazer a fatoração, tá bom? Então, fatoro pelos números primos aqui, 2, 3, depois o 5, depois o 7, depois 8, 9, 10, 11, e assim vai, tá bom? Na fatoração, a decomposição por fatores primos, você tem que usar os números primos, não os seus múltiplos, tá bom? 4, 6, não pode dividir, 2, 3, 5, 7 e 11. Coloca 2 aqui, dá 10 e dá 36, coloca 2 aqui, dá 5 e dá 18, bota 2 aqui, tá? Dá 5, não dá para dividir mais aqui, e aqui dá 9 por 3, 5 e 3, por 3 de novo, depois por 5, e quando eu divido em simultâneos, são os fatores comuns, certo? Então, eu posso escrever aqui como 4 vezes 5, AB, e aqui como 4 vezes 18, AA, certo? Então, o que eu tenho em comum? Só rearranjando 5 vezes, desculpa, 4A, 4A vezes 5B, mais 4A vezes 18A. Agora é 4A, tudo bem? Tem em comum aqui é 4A. Olha só, 4A aqui também, tá bom? Olha só, vou deixar 4A em evidência e escrever os demais dentro do parênteses, certo? Isso aqui é a forma fatorada de 20AB mais 72A ao quadrado. Professor, eles alteram o valor quando se escreve na forma fatorada? Alteram a lógica? Não, não altera a lógica. São escritas diferentes para a mesma quantidade, mesmo valor, mesma medida, mesmo processo. Tá? Então, e por fim, vamos pensar num tipo de fatoração onde eu tenho que fatorar pelo menos duas vezes. Uma fatoração por agrupamento. Se eu escrevo uma equação do tipo ax mais by mais bx mais by, tem que pensar o que eu tenho em comum, tá? Se todos os termos têm alguma coisa em comum entre eles, não, mas eu posso escrever de 2 a 2. Opa, escrevi de canetinha, não é isso que eu queria fazer. Escrever os termos reagrupando, por exemplo, aqui eu tenho em comum A, ó, que é a y, tá, gente? Um A, ó. Eu posso deixar o A em evidência aqui. E aqui eu tenho o B. Eu posso deixar o B em evidência. Mas olha só, quando você reagrupa esses termos aqui, você tem outros termos em comum, ó. XY, tá vendo? XY. Então, eu posso escrever o XY em evidência, ou deixar o XY em evidência, e ficar por A sobre B. Então, essa é a fatoração por agrupamento. Ah, um outro exemplo, ó, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. 3x mais 2k, certo? E aqui eu tenho, sei lá, 6. X mais 2k. Aqui eu tenho x mais. Mas aqui eu posso fazer a simplificação, né? Eu posso fazer a simplificação.
Fica assim, ó, 4x mais 3k. Não precisa fazer fatoração por agrupamento. Esse é outro exemplo. Foi muito legal. É, isso vai dar certo. Mais a ao quadrado mais a mais um. Não, isso vai dar certo. Olha só que eu tenho em comum aqui, ó. Fica a vezes a ao quadrado, a vezes a e um. Certo? Então, eu posso deixar esse a em evidência. Mais a, certo? Fica a mais um. Ih, também não deu, ó. Ih, estou muito feio de exemplo. Certo? Muito feio de exemplo nesse caso. E que não dá. Bem, vamos ver se agora eu vou ter um insight. Não dá para deixar o ao quadrado em evidência nesse caso. E aqui já não está mais um, certo? Já não está mais um. Tem um, né? Quando não tem nada é um. Então, olha só. Agora eu posso deixar aqui em evidência. Mais um vezes a quadrado mais um. Certo? É isso, galera. Depois eu mando no Google Drive os exercícios para a primeira. A lista, a lista não, as notas de aula. Tá bom? Grande abraço aos senhores, às senhoras. Bom vê-los novamente. Tchau.